Boa tarde. Famílias que ocuparam imóveis do programa Minha Casa Minha Vida denunciam irregularidades no cadastro dos beneficiários. Alunos da Universidade Federal do Maranhão invadem a reitoria em protesto pela falta de professores. Enquanto isso, professores da rede pública estadual continuam em greve, sem acordo com o governo. E veja uma entrevista sobre o Estatuto do Educador e uma exposição que destaca os sons do mar. O Repórter Maranhão está começando agora. Os ocupantes do conjunto Natureza, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, terão que desocupar os imóveis até a próxima sexta-feira. Apesar de terem consciência da ocupação irregular, eles denunciam que muitos beneficiários legais não se enquadram nos critérios exigidos pela Caixa Econômica Federal para terem direito aos imóveis. Com a filha nos braços, Lucilene acompanha a retirada dos móveis de dentro da casa onde ela, o marido e os 3 filhos moraram por 9 meses. Mesmo sem resistir à ordem de desocupação, a dona de casa está revoltada. É desse jeito aí, diz que tem prioridade. A prioridade a gente não vê, entendeu? Porque na realidade, minha querida, eu acredito que o poder público, essa história de direitos humanos, numa hora dessa deveria se manifestar. Até porque a sociedade, no Brasil inteiro, olha muito pouco para as pessoas que têm crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais, quando, na realidade, um político desse deveria fazer um projeto onde beneficiasse essas pessoas, tivesse realmente prioridade, porque a gente que tem, como eu, estou 11 anos, eu não vejo nada. As denúncias de irregularidades partem também de outros ocupantes. Segundo eles, pessoas que não se enquadram nos critérios para serem contempladas no programa Minha Casa Minha Vida foram beneficiadas. Eles não estão dando casa para quem precisa, estão dando casa para quem tem condição. Porque minha renda é meu Bolsa Família, entendeu? E agora que eu botei ali um negocinho para mim, entendeu? Não quero morar de graça, quero pagar como todos estão pagando. Gente que foi contemplado, mas nunca vieram, nunca fizeram questões das casas. Os que fizeram questão não ficaram, foram embora, venderam as casas, alugaram. Em nota, a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal informou que a responsabilidade pela inscrição, seleção e apresentação da lista de beneficiários é de responsabilidade dos municípios. A reintegração de posse no Sítio Natureza, conjunto que foi construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, começou na última segunda-feira. Os ocupantes têm até esta sexta para sair voluntariamente das moradias. Aproximadamente 90 das 1.200 casas foram ocupadas há cerca de 9 meses. Além do Sítio Natureza, outros 2 conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida, localizados na região metropolitana de São Luís, foram ocupados por pessoas que não foram sorteadas no programa habitacional. A Comissão de Direito à Moradia da OAB está acompanhando o processo de desocupação dos conjuntos do Minha Casa Minha Vida. O presidente da comissão afirma que a OAB também vai apurar as denúncias de irregularidades. Eles falam que teria ocorrido uma fraude no processo de sorteio dos beneficiários do Nova Terra. Né? Eles falam que pessoas que não teriam necessidade da moradia, portanto que teriam renda acima de 3 salários mínimos, né? Teriam conseguido casas, né? Vamos ouvir, e tudo aquilo que tiver algum fundamento nós vamos encaminhar sim inclusive para a Caixa Econômica ter conhecimento e poder apurar internamente se tem algum fundamento que está sendo alegado ou não. Termina no próximo dia 31 o prazo para recolhimento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 2013. Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 15%, mas o imposto poderá ser parcelado em até 8 vezes. De acordo com a lei municipal, os imóveis avaliados em até R$50 mil estão isentos do pagamento. Os alunos da UFMA estão protestando contra a falta de professores.
Eles estão trancados no prédio da reitoria e informaram que enquanto não se reunirem com algum representante da universidade, o movimento vai continuar. Do lado de fora era possível perceber a movimentação dos estudantes. Eles permanecem no prédio há mais de 15 horas e querem uma reunião com o reitor da instituição para repassar uma lista de reivindicações. Contratação de professores, ampliação do RU e demais demandas. O pessoal dos campi do interior também estão passando por problemas diversos. O problema do transporte é um problema crônico. A gente precisa solucionar isso. Pela manhã, os seguranças fecharam todos os acessos à reitoria, deixando os estudantes sem mantimentos. A energia elétrica e os serviços de internet do prédio foram cortados. Para repassar este galão de água, os estudantes tiveram que improvisar. Desde ontem cortaram a internet, cortaram luz, voltaram. Hoje pela manhã cortaram luz novamente, estamos sem luz, estamos trancados aqui. Muitas pessoas estão querendo fazer isso na necessidade, não estão conseguindo. Tá difícil para vocês ficarem aí? Tá complicado, mas a gente vai resistir e a gente vai ocupar até o fim. O protesto dos estudantes conta com o apoio de alguns professores. O que custa o reitor vir aqui conversar, dialogar com os alunos? Aqui ninguém está depredando nada, mas tem pessoas, tem mulheres que estão precisando de banheiro, que estão precisando de fazer suas necessidades e não tem condições disso. Eles estão mandando... É difícil você dizer cárcere privado, mas acontece que estão deixando sair, mas entrar não. E isso aqui é uma prova, trancaram todos os portões da universidade para que os alunos não pudessem entrar, para que não houvesse uma maior manifestação. Isso é um absurdo. Eu acho que está faltando ingerência nessa universidade, mandar pessoas que venham poder dialogar com os alunos. Os alunos estão aqui. Os estudantes afirmam que só deixarão o local após reunião com um representante da reitoria da UFMA. E a priori é isso, nós queremos ver alguém da assistência estudantil para nos ouvir, nós queremos negociar, só que se não aparece ninguém para negociar, nós queremos abrir uma pauta de uma mesa de negociação, nós queremos prazos, nós temos demandas, os estudantes da UFMA têm demanda cotidiana, então eu acho importante que a gente possa, eles possam nos ouvir, porque senão a gente fica de refém de ter uma pauta construída, de estudantes terem organizado uma grande assembleia vitoriosa e não ter para quem entregar. A UFMA informou que as reivindicações dos estudantes estão incluídas num plano de obras elaborado pela instituição e que ainda esta semana deverá haver uma reunião para resolver o problema do transporte coletivo. E veja no próximo bloco, professores de escolas públicas estaduais continuam de braços cruzados. E veja também uma entrevista sobre o Estatuto do Educador. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens do Parque da Lagoa da Jansen, em São Luís. Agora são 12 horas e 8 minutos. Acessibilidade. Essa palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A TV Brasil sabe disso. Faz uma TV cada vez mais inclusiva. Uma TV para você. Uma TV para todos. Durante 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades. Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais. As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, o programa certo, na hora certa. O Brasil quer bola pra frente. Ajeita, olha, que passe! Girou, vai fazer! Gol! O Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e de infraestrutura. Ministério do Esporte e Governo Federal. E um show de raça e paixão. A luta de 20 times para chegar à elite do futebol nacional. Campeonato Brasileiro da Série C. Jogos ao vivo e exclusivos. Em junho, aqui na TV Brasil.
A divergência entre professores e governo do estado é o principal motivo da greve da categoria. Grande parte das escolas estaduais está sem aula. Os docentes afirmam que, caso as solicitações não sejam atendidas, eles continuarão de braços cruzados. Em boa parte do Maranhão, as escolas estaduais estão sem atividades e com portas fechadas. De acordo com o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, a cada 10 professores, 7 aderiram à greve, que ocorre há 3 semanas. A paralisação dos professores está comprometendo a execução do ano letivo nas escolas públicas. As negociações entre governo e professores começaram ainda no início deste ano. Como não houve acordo, os professores participaram de uma série de manifestações antes de tomarem a decisão de entrar em greve. A categoria expõe as principais reivindicações. Estamos no aguardo de uma proposta mais concreta do governo. Nós tivemos na segunda, numa reunião onde tratou da questão das progressões, da promoção, da titulação, que é a dívida do Estado com o conjunto da categoria ao longo de 20 anos. E a garantia da correção do piso salarial nacional, que é a nossa nova tabela. O presidente do Sindicato dos Professores do Estado também afirmou que a paralisação continua até que as pendências entre as partes envolvidas no processo sejam resolvidas. Esperamos do governo celeridade nesse processo. Há, de fato, uma expectativa grande. A aprovação do Estatuto é um instrumento fundamental e foi a razão principal da greve. E agora a necessidade de fazer a correção na tabela salarial. O principal entrave entre professores e governo do estado diz respeito ao Estatuto do Educador. E esse é o assunto da entrevista com Eli Coelho. Boa tarde, Eli. Olá, Edmilson, boa tarde. Olha, o Estatuto do Educador é um documento que garante direitos à categoria. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o senhor José dos Santos Brúcio, especialista em educação. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença, professor. Boa tarde. Primeiro vou perguntar ao senhor, o Estatuto do Educador, ele espelha as necessidades do magistério atualmente? Sim, o conteúdo que nós terminamos há uns 3 dias atrás, ele representa o que o educador quer. Tá? Lá contém vantagens que nós não tínhamos antes na outra lei, que é a 6.110. Agora, ele atualmente tem vários pontos que são divergentes entre o que os professores querem e que o governo está sinalizando para cumprir. Quais são esses pontos? Quais são os principais pontos que estão tendo essa divergência? Na realidade, a redação, o que o professor tem um sentimento de perda dentro do Estatuto? É que nós tínhamos um artigo na 6.110 que dizia o seguinte: o professor, ao completar 20 anos de serviço e 50 anos de idade, ele terá reduzido a sua carga horária em 50% sem perda da sua remuneração. Isso o governo não aceita mais. Já bateu lá o martelo e disse que nessa negociação ele não avança mais. É isso e pronto. No restante da literatura do Estatuto, ela está boa. O que nos impede ainda, no avanço, é a questão das tabelas. Com relação às gratificações também da categoria, como é que está esse ponto? Sim, nas gratificações nós até avançamos. Além da gratificação, que é a GAN, né, estamos sendo instituída a gratificação de difícil acesso, está sendo instituída a gratificação em escolas de alto índice de violência, vai ter uma gratificação. Está sendo instituída a gratificação de 30% para os professores que trabalham em classes especiais, né, parece que tem 4 escolas aqui no estado do Maranhão, que ainda tem alunos com necessidades especiais, então está sendo instituído eles a 30% de gratificações. Nesse ponto aí, por exemplo, em que é baseado para se determinar o difícil acesso ou alto índice de violência? Como é baseado para que o professor esteja nessa categoria? O alto índice de violência será um laudo psicossocial que será feito juntamente com a Secretaria de Segurança. Eles é que vão determinar o governo, juntamente com a Secretaria de Segurança, que vai determinar quais são essas áreas. O difícil acesso são as zonas urbanas onde o transporte coletivo é precário, tá? Ou o professor esteja
Isso independe se for na zona urbana ou não, esteja a 25 quilômetros do local de trabalho dele. Com relação à carga horária reduzida, isso também já foi aceito? Foi. Aquela carga horária que está na lei do Fundeb. Aquela, sem problema, nós conseguimos lá. Redução de 1/3 da jornada, de 20 horas e de 40 horas, né, no caso. 1/3 extra classe. Retiramos do texto que dizia que teria que ser realizada nas dependências da escola, esse pedacinho da redação ela saiu. E a partir do momento que for implementado, como será a fiscalização do cumprimento do estatuto, professor? O sindicato, juntamente com os professores, farão essa fiscalização. Não tem outro órgão que vai fazer isso. Somos nós mesmos, professores, que ficaremos responsáveis pela fiscalização dos itens que não sejam cumpridos no estatuto. Como é que o senhor avalia o impacto desse estatuto sendo implementado na educação dos alunos do Maranhão? Veja só, como eu vou tornar a repetir. Pela literatura, se ela fosse obedecida da forma que está, seria, vou dizer aqui, ótimo, né? Pela estrutura que foi montada, que diferencia da estrutura do anterior. No entanto, essa estrutura, aí foi que empacou, porque o governo não aceita a estrutura da forma que está. Consequentemente, é um problema para os professores. Nós estruturamos 9 referências, professor 1, professor 2, 3 classes cada um deles, e negociando o interstício entre as referências. No entanto, o governo voltou a 6 referências, na primeira, professor 1, professor 2. O professor 3, ele colocou 7 referências. E esse é o grande problema. Ele deu o 7,97, que é o piso atual, que está sendo determinado, para o professor 1, para o professor 2. Para o professor 3, ele só deu 4% desse piso. E aí, veja só, o professor entende aí como pisos diferenciados para a mesma categoria. Isso é um complicador, né? E interstício, no professor 1, ele está aplicando 3%, no professor 2, 4%, e para o professor 3, 5%. Isso vai implicar diretamente no resultado dos... Implica nas assembleias que nós vamos fazer com os professorados, há uma tendência de não aceitar a proposta dessa forma. Ok, professor José dos Santos Brúcio, especialista em educação, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço ali pela oportunidade. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. E em nota, a assessoria do governo do estado informou apenas que até amanhã será encaminhada uma proposta do novo estatuto aos professores. E agora vamos falar do tempo. O tempo amanheceu nublado em São Luís, com chuvas esparsas no decorrer do dia. Veja como fica a previsão para todo o estado. São Luís, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de fraca a moderada. Mínima de 24 e máxima de 28 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Caxias, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva moderada. Mínima de 23 e máxima de 27 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Negros ainda são discriminados no mercado de trabalho. E veja também, a exposição reúne experiências sensoriais na galeria do Sesc. São os destaques a seguir, após o intervalo. Aí você vê imagens da Ponta da Areia. Tempo bom agora em São Luís. São 12 horas e 19 minutos. O seguro-desemprego é como aquele amigo que aparece quando a gente mais precisa. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que ele seja usado só por quem está desempregado. Se o empregador age certo, não corre o risco de ser multado. O trabalhador evita perder o benefício e ainda garante o dinheiro de quem precisa. Porque esse dinheiro é de todos. E é dele também que vem o abono salarial, que começou a ser pago em agosto.
Vamos cuidar melhor do que nós? Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas manhãs da TV Brasil. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Aqui a criança tem a sua hora. Vem aí um show de raça e paixão. A luta de 20 times para chegar à elite do futebol nacional. Campeonato Brasileiro da Série C. Jogos ao vivo e exclusivos. Em junho, aqui na TV Brasil. Agora vamos falar de futebol. O Sampaio Corrêa volta a campo hoje para enfrentar o Cordino no estádio Leandrão, às 16 horas em Barra do Corda. O tricolor precisa vencer o adversário para chegar à liderança do segundo turno do Campeonato Maranhense. Domingo, o Sampaio vai enfrentar o Maranhão, que se mantém em primeiro lugar com 19 pontos ganhos. Estudo aponta que os negros ainda são discriminados no mercado de trabalho. Mas, de acordo com o Ministério do Trabalho, são poucas as denúncias sobre a discriminação racial. De vigilante a sócio em uma empresa que tem cerca de 50 funcionários. Para deixar de ser empregado e virar patrão, Ronaldo teve que batalhar muito. Além da origem humilde, ele conta que o fato de ser negro também chegou a ser uma barreira no mercado de trabalho. Hoje o mercado é muito competitivo e anteriormente já tinha essa resistência quanto ao negro no mercado, porque é sempre visto assim com um pouquinho de receio, e a gente tem que estar buscando a todo momento a provar a nossa capacidade. Ronaldo é formado em administração e está concluindo o curso de Direito. O empresário conta que ainda está longe de chegar onde quer, mas acredita que a busca pela qualificação é o melhor caminho para alcançar os objetivos. É possível acontecer, basta que você queira e busque realmente seus objetivos. Você não tem que mudar os seus objetivos, você tem que mudar a estratégia de alcançá-los. Mas exemplos como os de Ronaldo ainda são raros no mercado de trabalho. No último censo demográfico do IBGE, pouco mais de 50% dos brasileiros se declararam pretos ou pardos. Apesar de representar a maior parcela da população, esse grupo ainda enfrenta dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Este antropólogo afirma que os cargos de maior importância nas organizações e os de melhor remuneração dificilmente são ocupados por negros. Se você pega uma função que tenha não é necessário, por exemplo, ter nível superior ou pós-graduação, dá para perceber que mesmo assim há uma diferença em relação à população em geral, né? Então aí não é só a questão de não ter profissionais negros com formação, né? Há um componente aí não descrito, não contemplado, né, que seguramente é o racismo. O Ministério Público do Trabalho conta com uma coordenadoria de promoção da igualdade e eliminação de discriminação no trabalho. Apesar disso, não existem denúncias de casos relacionados à discriminação racial. Nós sabemos que hoje há pessoas que, mesmo tendo a mesma escolaridade, a mesma formação profissional que uma pessoa negra tem, que um branco tenha, às vezes a oportunidade é negada, né, de forma velada. E aí daí a dificuldade em se ter denúncias desse sentido e até mesmo de fazer prova sobre essas situações. Hoje é comemorado o Dia Municipal do Bloco Tradicional, uma das manifestações folclóricas mais marcantes da cultura maranhense.
Para celebrar a data, será realizada uma missa na Catedral Metropolitana de São Luís, às 5 horas da tarde. Em seguida, os blocos irão se apresentar em um shopping center da cidade. No Maranhão, cerca de 50 grupos mantêm viva a tradição nascida na primeira metade do século XX e que tem como principais características a animação das danças e o som marcante dos instrumentos de percussão. Experiências sensoriais estão em uma exposição na Galeria de Artes do Sesc. O som do mar é o grande destaque das obras de Alain Delana. Para o brasiliense Alain Delana, a imagem não é reduzida a um único sentido. Na mostra O Mar Verterá Meu Coração Selvagem, ele apresenta um turbilhão de experiências sensoriais. Dos alto-falantes vem o ruído do mar e igarapés, há muito tempo pesquisado pelo artista. As paisagens sonoras, assim por ele definidas, compõem a instalação Em Torno do Mar. A instalação Universos Líquidos é representada por vídeos projetados e áudios propagados no espaço expositivo. A linha traçada por fita corretiva de texto invoca a ideia dos limites de circulação dentro dos espaços de arte. O nome da instalação, por favor, não ultrapasse a linha branca. Essa linha que entre aspas, seria divisória, né, que faz parte da obra Por Favor, Não Ultrapasse a Linha Branca, né, que normalmente ela é sinalizada, é colocada para sinalizar um impedimento de acesso, né, e minha intenção aí é me apropriar desse elemento como um elemento, na verdade, de ligação, né, e não de proibição, né. Milhões de vespas dançando com violência no último raio do sol. O título desta instalação foi apropriado do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, e busca estimular a ideia de dor associada à ideia de beleza. Os insetos são carimbados na parede e representam um tema recorrente na obra dele. Aqui, a complementação da instalação Em Torno do Mar é feita por cabos de áudio, que produzem linhas que, por sua vez, estruturam a composição visual. Se o mar verterá ou não os corações selvagens, isto poderá ser constatado na Galeria de Artes do Sesc, na Deodoro, até 31 de maio. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.